Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de nosso podcast Mordendo a Realidade. O seu podcast semanal de filosofia e teologia tomista. E nesse episódio de hoje, nós vamos responder a seguinte pergunta: família fora de moda? Hoje, então, estamos com dois queridos convidados aqui, o André Parreira, Karina Parreira também, grandes amigos nossos, que vieram para falar de um tema aqui bem interessante, que é um dos livros aqui que o André escreveu, perguntando, né, Diácono, família fora de moda, né, André? Aí o André vai explicar um pouquinho por que esse tema, esse título, né, família fora de moda, e vocês vão ver por que disso. Apresentando os dois aqui, André, eu não vou ler tudo não, viu? Porque o currículo deles é muito grande. Eu vou resumir aqui. Mas o André Parreira e Karina, né? Casados desde 98, pais de 7 filhos. Desses 7, 2 já são freiras, né, André? Já levaram irmãs, 2, né? 2 irmãos aí. Quem que fez isso? Então, ó, pai de 7 filhos. A Karina dedica-se integralmente ao lar e aos filhos. O André é graduado em Ciências, mestre em Teologia e PhD em Ensino de Física. Mestre em Tecnologia. Tecnologia. Eu falei o quê? Teologia. Imagina. Ganhei um título, que bom. Eu acho que é a cogitativa que está acostumado a ler Teologia, Tecnologia, PhD. Então, foi professor há mais de 2 décadas, é consultor de tecnologias educacionais, não é teologia. E assim, vamos adiantar mais aqui. Autores de vários livros, né, incluindo encontros de preparação, né, para o matrimônio, utilizados por mais de 200 mil casais já utilizaram esse livro. Né. Depois, há mais de 20 anos atuo na preparação para o matrimônio, para formação para agentes de pastoral. Mais para frente aqui. Uma coisa importante, em 2022 foram convidados pelo Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, Santa Sé no Vaticano, para uma das conferências do Encontro Mundial das Famílias em Roma. Mas, resumindo, o André e a Karina é um casal muito querido, né, pela igreja, vamos dizer assim, pelo trabalho que eles fazem, assumiram esse compromisso de ser família, essa vocação ao matrimônio, exercendo na prática, na sua própria família, e também ajudando a muitos casais nesse grande desafio, né, que é constituir uma família católica. Então, bem-vindos, André, Karina. Muito obrigado pelo convite. Então, contem um pouquinho para nós, assim, por quê? Porque o título desse livro, por exemplo, Família Fora de Moda. Pois é, quem começa? Pode ir. Eu? Você que escreveu o livro. Não, este livro, né? Vários livros são com a Karina. Né? Este ela me deixou sozinho na escrita aqui. Né? E no Viver foram juntos todos os livros, né? Sim, não, claro. É fruto. Não sairia sem a vivência. Claro. Mas a escrita é dele. Então, ela já está falando bem, né, da história do livro, porque ele retrata a vida que a gente tem, desde que a gente casou, a gente foi tendo alguns filhos, né? Demoramos um pouco a chegar ao primeiro, com 3 anos e pouco de casado, mas depois vieram vários filhos e as pessoas se assustavam, né? Que é isso, né? Tantos filhos, né? Por quê, né? Aí 2, ok. 2, 3. E aí vinham 4. questionamentos da família, dos amigos. Sim. E até de pessoas da igreja, de padres, né? E muita coisa a gente foi percebendo que há muitas ideias que foram plantadas, né, no inconsciente ou no consciente coletivo acerca de família nas últimas décadas. Né? As ideias de tem que ter um filho para criar bem, ou que o mundo está muito complicado para ter muitos filhos, não vale a pena colocar tantos filhos no mundo violento, difícil, pobre. Né? Quanta coisa foi sendo dita, e hoje as pessoas já não... Hoje até que melhor, mas como a gente começou o nosso matrimônio, né, no início dos anos 2000, né, as pessoas já não entendiam, achavam que filho era
era um problema, né? Eu falo que as pessoas quase tinham um infarto quando achavam um teste de gravidez positivo. Né? Ai, meu Deus, como aconteceu? Eu falei, não, você sabe como aconteceu, né? Né? Então, assim, mas as pessoas tinham essa preocupação e, diante de tantas críticas, tantos questionamentos, né? Eu viajando para dar um retiro, né? Esse livro foi publicado em 2017. Eu já viajava muito para dar retiros, formações. Eu viajando para dar um retiro, fiquei alojado em um seminário, né, no Brasil, e o reitor do seminário me acolheu, né, para jantar, e na janta ele estava falando de família, conversando com a gente, me perguntando de onde que eu era, o que eu fazia, etc. E quando eu falei que eu tinha 7 filhos, ele arregalou aquele olho e falou, meu filho, isso está fora de moda. Né? E aquele foi o clique. Falei, poxa, se um padre, reitor de seminário, fala que ter filhos está fora de moda, a coisa está complicada. Então, eu que já tinha outros livros escritos, eu falei, é hora de falar um pouco sobre isso. E começamos esse trabalho de pesquisar e falar um pouco dessa questão. O que você completa para a gente? Assim, se por um lado causa estranheza, ao mesmo tempo admiração, porque muitos que nos viam lembravam da sua própria história, porque assim isso mudou há muito pouco tempo. Né? Eu tenho muitos tios, tanto por parte de mãe por parte de pai. Já os meus pais tiveram 4 filhos. E eu lembro que os amigos dos meus pais já falavam assim, nossa, vocês são animados, 4 filhos. Então, assim, dos colegas meus de escola, eu me lembro que as famílias eram 2, 3, no máximo, né? Então, assim, 1 tá bom, 1 é pouco, 2 tá bom, 3 é demais, né? Eu cresci escutando isso, você acredita? Eu, criança, eu escutava muito, assim, sei lá, amigas da minha mãe, tias, não sei, mas na minha cabeça isso aí eu escutava direto. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. E ainda queria um casalzinho. Se fosse um casalzinho... Pronto, fechou. Não precisa de mais fechou nada. Fechou a fábrica. Né? Uma pergunta que a gente ouvia era essa. E aí, já fechou a fábrica? Já fechou a né? fábrica. E aí, depois, até no livro eu comento, eu não posso fechar a fábrica, porque ela não é minha. Ela é de Deus, né? Eu sou o gerente dela. Então, eu não posso fechar essa fábrica. Muito bom. Ela produz quando Deus quiser. Né? Isso. Mas isso mesmo. Eu cresci escutando isso. E é interessante que até a minha... Cresci escutando isso e minha mãe acreditou nisso, né? Porque eu só tenho uma irmã, então deu certo. Mas são famílias que são vítimas. Vítimas. De uma ideia, uma ideologia, uma mentalidade que foi colocada, né? Eu tenho estudado um pouco essa questão, este plantar de uma mentalidade, e tenho feito até uma linha do tempo, né? Tanto a fé quanto o matrimônio, se a gente voltar lá na Reforma de Lutero, em 1517, onde começa a tirar a doutrina da vida e cada um interpretar a Bíblia como bem lhe convém, né? Pequenas igrejas, grandes negócios, né? E aí depois vem os movimentos, né, contra a igreja, contra valores, vem lá iluminismo, vem Revolução Francesa, né? Depois nós vemos lá com a questão do romanticismo no século XVIII, XIX, o liberalismo, né? Isso tudo que tenta tirar da mente humana a filiação divina, tenta tirar o projeto de Deus da nossa mente e viver unicamente pela razão, pela emoção e não mais pela razão, né? Siga o teu coração. O que importa é ser feliz. Né? Isso foi sendo plantado, foi sendo colocado, e as pessoas foram sendo preparadas para as sementes mais daninhas que foram lançadas no século passado, quando vem a questão da contracepção, vem a revolução sexual, vem a ideologia de gênero. Então, já era um terreno aberto, já era uma mente aberta, uma mente livre de qualquer vínculo com doutrina, livre de qualquer vínculo com Deus, um terreno aberto para plantar aquilo que eu queria plantar, e o mundo plantou. Veio o marxismo para tirar Deus, né? A religião é o ópio do povo, dizia Karl Marx, e por aí vai, né? Vem Nietzsche falando que temos que decretar a morte de Deus, né? E aí vem as ideias, e aí as pessoas viraram o século com esse medo de ter filho. Sim. E vem toda uma campanha, né? Quando o Conselho Populacional foi criado, em 52, nos Estados Unidos, né?
Foi criado um conselho populacional para aconselhar o controle da população. Foi criado por umas famílias americanas, né, com dinheiro também americano, que se juntou às ideias feministas, etc. E o conselho populacional, com medo do crescimento populacional, mas não era medo de um crescimento, era medo deles perderem o poder. Sim. Há relatórios, né, de agências americanas nesse livro, né, Família Fora de Moda. Eu até coloco lá o link do relatório, está disponível, a gente pode ler o relatório, que eles tinham 3 preocupações: que os países ficassem muito grandes e tivessem muitos exércitos, que iam consumir todo o alimento do mundo e que iam espalhar doenças pelo mundo. Então, eles tinham 3 preocupações, está relatado nesse relatório. Então, eles tinham que recomendar um controle populacional. E começaram as campanhas, né, de controle populacional. Começaram os filmes, né? Eles financiavam filmes. Se a gente voltar nos filmes da década de 70 e 80, a gente vai ver que eles retratam a família numerosa como um hospício. Né? A mulher descabelada, horrorosa, em casa, aquele monte de criança correndo, desorientado. Em geral, fala que a família é muito pobre. E retratava a família com um filho, aquela família da manteiga, margarina, vamos fazer a campanha Claybon, né? Fazer a propaganda. Família Claybon, que eles falam, né? Sim. Aquela frente da margarina, todo mundo bonitinho, contente, um filhinho e tudo. E aí foi plantado. Capa de revista onde a mulher executiva com a pastinha é a feliz, a família grande é a louca, e vem os filmes, vem as campanhas, né? Vem a contracepção, esse Conselho Populacional enviando contracepção para o mundo todo. Eles tinham 13 países que eram os destinatários preferenciais das campanhas dele, e o Brasil estava no meio. Então, financiava a contracepção, financiava o medo de ter filho, as campanhas e várias metas sendo colocadas. E aí, na virada do século, ou já no final do século passado, ter filho virou um medo, ter filho virou um problema, virou uma coisa antiga, né, ultrapassada, Fora a gente já de não moda. pode, fora de moda, já não pode ter A gravidez filho. virou uma doença da qual eu tenho que me prevenir. Não é? Então, isso. Não é mais uma bênção, uma graça de Deus. Não, tem que me prevenir. A gente previne de doença. Não é? E é interessante porque às vezes as pessoas pensam que a sociedade chegar no que chegou hoje, meio que foi uma coisa por acaso, foi se dando. Não foi. Tudo planejado, né? Tudo organizado, orquestrada. Não foi. Inclusive, um dos capítulos aqui, a gente coloca isso aqui. Evolução da sociedade. A gente mostra que não foi uma evolução natural. Não. Foi programada. E esse medo da superpopulação é um medo plantado. Né? Porque... Pode falar. Desculpa te interromper. Essa da Margarina Claybon me fez lembrar dos livros didáticos que chegam também para os nossos filhos, nas escolas. Me lembro, acho que foi geografia. Aí falava de família e mostrava fotos de família. A família pequena, em colorido, todos bem sorridentes. Uma família numerosa falava, a família antigamente era assim. E antigamente o pessoal morria de medo de fotografia. Hoje em dia as crianças ficam bem à vontade, né? Então, mas a foto que estava no livro era uma foto de uma família... Todo mundo de cara fechada, em preto e branco. Né? Ela ficou irada com o livro, né? Tinha uma legenda que falava lá, as famílias antigamente numerosas e as mulheres sem instrução, coisa assim, não era? Porque não sabiam evitar, né? Ela me mostrou irada o livro. Eu falei, claro, mulher sem instrução não é... Acho que sem instrução é o povo que evita filho à toa, aí com medo, né, da vida, né? E existe uma surpresa até por parte dos colegas. Pensa, os meninos eram crianças. E quando falava, tenho 6 irmãos, somos 7. Nossa, então, assim, eles tinham que enfrentar uma certa pressão que existia no meio infantil, pensem. Agora, na hora de querer brincar, a vizinhança inteira pede para ir brincar lá em casa. Porque será, né? Não é? Um monte de menininho lá que não tem irmão, pede para brincar lá em casa, participar. É a casa mais feliz, festa do bairro, brincando, jogando bola, divertindo, né? Então, assim, também fica... Eles percebem essa diferença. Então,
política, essas ideias contra a família foram colocadas claramente para a gente. Não é uma evolução espontânea, é um medo gerado. Isso também do controle populacional, de tudo isso, eu lembro que eu li um estudo, não sei onde foi, pode ser que tenha sido no livro do Dom Bertrand, aquele Psicose Ambientalista, pode ser, mas eu não lembro. Mas era um estudo de algum professor de universidade refutando essa questão de que falta, tipo maltos, assim, de que faltaria alimento com crescimento populacional. Né? Aí ele fazia uma analogia com um território para a gente ter uma noção. Que ele falou, se toda a população do planeta Terra todo se juntasse, eu acho que daria um estado dos Estados Unidos, o território de um estado. E se tivesse três outros estados com alimento, plantação, gado, etc., já alimentaria. Ou seja, 4 estados dos Estados Unidos já seria suficiente. E todo o resto do mundo ermo, vazio completamente, para ser habitado. Então como é que vai faltar terra? Como é que vai faltar comida, gente? Pelo amor de Deus. Eu coloco esse estudo aqui. Sério? Nesse livro e eu faço as contas para o Brasil, né, para Minas Gerais, que toda a população mundial caberia em Minas Gerais se cada um ganhasse coisa de 50 metros quadrados. Né? Olha só, olha só. Eu coloco os estudos aqui. Então, a gente não tem um problema, falácia, nem falta alimento, os dados podem estar atualizados, né, mas há pouco tempo eu vi que nós somos quase 8 bilhões de pessoas e a gente produz mais de 10 bilhões, alimento para mais de 10 bilhões. O alimento sobra. O problema é a divisão, que é injusta, e o desperdício. Os órgãos aí mundiais avaliam em 40% o desperdício de alimento. Eu acredito. Então, não falta alimento e não falta espaço. Agora, saindo do campo da geografia, aí, porque a geografia diz que Malthus tinha aquela ideia do crescimento do alimento em PA e os nascimentos em PG, etc. Saindo disso, que já foi refutado, já sabe que está errado, então quem está acompanhando não caia nos livros antigos que falam das ideias de Malthus. Indo para a nossa fé, será que Deus errou no projeto? Então. Né? Será que ele ia criar um mundo que não nos cabe? Insustentável, né? Insustentável, né? Somos invasores deste mundo, Crescer e multiplicável, não. Não, até certo ponto, né? Até este limite. Deus iria errar no projeto? Então, eu acho que beira a heresia. A questão de pensar numa superpopulação beira uma heresia. É falar que o projeto de Deus está errado. É verdade. Né? Então, nós temos que ter cuidado com esses pensamentos. E essa mentalidade está muito vigente. Ontem mesmo eu estava olhando a página de um padre, amigo nosso, que ele estava respondendo perguntas do povo, né? Fazendo catequese. E aí perguntaram sobre contracepção, tudo isso. E ele respondeu, firme, assim, falando pecado mortal e tudo. E viralizou esse vídeo, mas pelos comentários dos haters, né? O pessoal botando, não, padre, pecado é você botar uma criança no mundo e não ter como cuidar, não sei o que. Um monte de gente comentando nesse sentido. Olha, Você vê, um post para católicos, né? Ele não está falando para pessoa que não é católica, ele está falando para pessoa católica. Pois é a religião self-service, né? Você vai num restaurante, você olha aquele monte, eu quero aquilo, o outro não quero. É a religião self-service. A doutrina é clara, a contracepção é intencional, é sempre pecado, ela pode ocorrer como segundo efeito, por um remédio, uma quimioterapia e tal, mas a intencional é sempre pecado e nada a torna legítima, está assim no catecismo. Então, ele falou, agora, Lutero que já queria tirar a doutrina, interpretar a Bíblia como queira, ok. Aí, então, a gente não está falando para católico mais, né? Não, é isso mesmo. Né? Não, mas é interessante, quando eu lembro quando eu era seminarista ainda, e passei a ter contatos com famílias, tipo a de vocês, lembra que também uma outra família que eu tenho muita amizade lá em Rio Pomba, do Fabiano com a Cristiane, que eles acho que são 5 crianças, 4, 5, uma coisa assim. E aí eu comecei a ver o valor não é ver o valor somente. O que eu comecei a observar mais, que me assustou, era a perseguição que vocês sofriam. Sim. Isso aí que me assustou, porque eu já acho, tipo assim, acho lindo uma família, aquela tanto de criança, aquela alegria, né? Outro dia até vou fazer um parêntese aqui, que eu fui na casa do André outro dia, faz pouco tempo, vou te contar já. Ele quase não vai lá, que bom, né? Ele quase não vai lá.
Outro dia, faz pouco tempo, eu fui na casa do André e eu sou acostumado a ir na casa do André desde as crianças eram pequenininhas, assim, Sim. né? E imagina, 7 crianças, é sempre aquela confusão, de vez em quando levava um sobrinho, mais confusão ainda, né? Aí outro dia eu fui na casa do André, porque agora ele já tem filho casado, 2 filhas freiras, o outro tá namorando e já tem outros trabalhos, né? Que tá em casa ali o tempo todo. Já tá com 18 anos também, não faz bagunça, né? Então, Claro, 18 já mudou um anos, pouquinho o então, ambiente. Aí outro dia eu tava na casa do André, Ué. aí na hora que eu já tava indo embora, eu falei, ô André, você não sente que sua casa tá meio sem graça, não? Você não sente que sua casa tá meio assim... Tá estranho, né? Parecendo casa de adulto. Porque até o mais novinho, que é o João Diego, já tá mais grandinho, então já... E sozinho não é que faz tanto, assim. Claro, sim. Mas eu falei com ele que parte da culpa é dele. Que 2 foram lá né, Pras irmãs. para as irmãs, servidoras. né? Que é do instituto, então ele tem parte no problema. Tem aí. parte. Mas você é cara de pau se me perguntar isso. Eu falei isso com ele mesmo. Eu não ia contar isso. aqui não, porque respeito ao padre aqui no podcast, mas Não, pessoalmente eu falo aqui com ele. A nós gente é estamos em amigo, eu falo, família. mas que cara de pau perguntar isso pra mim, né? Eles já levaram 2 lá pra vida religiosa e tá falando que a casa tá ficando vazia. Tá mesmo. E tem mais uma que fala que quer ir também, né? E Então, tem mais uma que quer também, então assim... E aí ele vai lá pra cutucar, pra tentar negociar comigo pra deixar ela como é aí, que né? tá, A negociação com o André não é fácil, não. Aí, tá vendo? Pô, tá faltando um padre aí. Né? Ó, tá vendo? Mas tem um lá que já... Já falou, bem né? firme. Tá falando, né? É, pequenininho tá bem firme. Aí a gente dá pro satisfeito, né? Aí tá. Mas é interessante, quando eu conheci sua família, por exemplo, depois outras, igual a da Cristiane, que são essas famílias, digamos, mais pioneiras, né? Porque a maioria das famílias hoje, os filhos ainda têm 13 anos, 10, né? Você vê que... Menores. É, não são muitas, assim, de filhos já casados, já... Mas aí que eu tive experiência com essa realidade e notei uma coisa muito interessante, que era a perseguição que vocês sofriam, né? Por exemplo, eu lembro a Cristiane me contar um dia que ela estava com os meninos, assim, no passeio, na calçada aí na casa dela, na cidade dela. Então, estava indo... E é tipo assim, né? É uma criança no carrinho, se bobear uma no colo, um outro de cá, o outro... E aí, quando uma pessoa veio, olhou para ela e sabe, a pessoa sentiu aquela coisa ruim, assim, trocou de passeio. A pessoa mudou de calçada, assim. É incomodada, né? Incomodada com aquilo, mudou, assim, de calçada. Aí eu até, na época, falei com eles lá, falei, olha, vocês acreditam que eu já senti a mesma experiência de estando de batina. Já teve ambientes que eu, por estar de batina, eu vi que a pessoa me olhou, sabe aquela cara meio assim... Nojo. Assim, meio exorcizada, né? sabe? E ela me contando, eu tive a mesma impressão. Aí eu até brinquei com eles, falei assim, olha só, o que é a batina para nós, sacerdotes, são seus filhos, entende? Isso aqui, só de você ter uma família assim, já é exorcizante, entende? Porque o diabo tem ódio, né? Ódio da família. Tem ódio de um sacerdote se identificado. Imagina, um sacerdote identificado, a pessoa está em pecado, pede bênção, pede confissão. É um sinal de contradição, né? A vontade de Deus. A pessoa olha e vê Deus aí. Atrapalha. E aí, quem não está com Deus se sente... Isso. Incomodado. Se sente incomodado. Hoje em dia, essa teoria aí, essas ideias de que a gente tem que aplaudir, tem que concordar com o que está errado e não pode se manifestar pelo certo. Uhum. A gente ofende as pessoas. Ofende. Né? Parece uma prova daquilo é ofender as pessoas. E curioso, porque o senhor está falando do ambiente rua. Né? Então, assim, na rua, ela atravessou, ok. E quando isso acontece dentro da igreja? Né? Eu não me lembro se eu estava grávida do 3º ou do 4º filho. Uma senhora de igreja. De missa diária. Isso, eu sempre vi ela na igreja, me encontrou na rua e me viu grávida e falou assim, nossa, mas você vai ficar tendo filho? Aí eu falei assim, sim, eu não parei nesse mesmo não, eu vou ter mais, se Deus quiser. Né? Quer dizer, hoje não, hoje eu encontro com ela, ela fala, nossa, é tão bonito, né? Na época ela me deu aquela espetada, eu não gostei. Ela nem deve mas lembrar né? disso. Acho que ela não lembra. Hoje ela já fala assim com uma admiração, né? Uhum. Nossa, é tão bonito ver sua família, né? Era legal ver você chegar na igreja ocupando um banco inteiro, você, seu marido e as crianças.
Mas pensa, se eu fosse fraca, se eu levasse em consideração a fala dela, eu ia desanimar. Sim. Mas na hora a gente sente, né? Depois eu falei, deixa pra lá, ela não tem Tirando nada também isso, que já né? não chamava a gente para festinha de aniversário, né? Porque é muita gente, né? Não dá não. Mas a animação era garantida, né? Na família, no nosso núcleo, né? Entre irmãos, então a Luciana falava assim, não, a gente fica esperando a família sua chegada, André, porque a hora que chega, já anima. A hora que vocês saem, aí pronto, e desanimou a festa. Quando chega... Mas também tem muitas ideias sobre isso, né? Como aquele caso que a gente estava falando antes, né? Das 2 senhoras que você encontrou, porque circula muito a ideia hoje em dia de que vou ter um filho para criar bem, né? Então, vou dar tudo que eu não tive, né? Isso é um problema. A ideia de eu vou dar para o meu filho tudo que eu não tive é um perigo. Porque ele não vai ser o que você é. Não, porque você é isso porque não teve, ele né? Ele vai ser o contrário, né? É verdade. Se você é honesto, ele já não... Mas conta o caso delas. Uma vida delas. de muito conforto não produz muitas virtudes, né? Visão materialista. Esse testemunho, levei as crianças para brincar no adro da igreja e tinha 2 senhoras. E sempre quando eu chego com as crianças, o assunto acaba sendo esse mesmo, de filho, né? E uma tinha 5 filhos, então ela testemunhava que ficou viúva, e os meninos eram pequenos, e ela, com garra, né, conseguiu criar, continuou o comércio do marido, e hoje os filhos são adultos já, e eles é que tocam o negócio da família, né? E junto com ela uma outra senhora. E o filho estava preso. Né? Aí entra assim, a gente prova, né? Não é garantia, eu tenho um filho, eu vou criar bem, ele vai ser uma excelente pessoa. Vai ser o rei, a rainha. Então, ali ficou claro, né? Não é isso que conta. Conta o que você tem para oferecer para o seu filho, né? Você acompanha, você forma na fé. Né? Dom Bosco falava, né, que ele está formar bons cristãos e honestos cidadãos. Então, ser um bom cidadão é fruto de quem é um bom cristão. Então, acho que aí está o segredo, né? Para formar uma boa pessoa. Claro, as tentações virão. Eu não tenho como garantir que os meus filhos vão ter uma vida reta. Né? Mas a minha obrigação, né, a nossa obrigação de pais é oferecer uma boa formação que dê condições de serem firmes nas provações. Né? Em quem você está buscando a sua confiança. Então, a educação, né, já desde pequenininho, é a base. Né? Porque não vou estar com eles para sempre. Chega uma hora, eles vão caminhar com as próprias pernas. Eles vão ter que saber como agir em determinada situação. Né? Não tem papai e mamãe ali. Fez isso, vai ficar de castigo. Não vai ter isso mais uma hora. Né? Então, o segredo ali é a educação, é o tempo que se dedica aos filhos, né? E mesmo que sejam muitos. É até mais fácil, às vezes, eu penso que você fala para um, o outro está ouvindo, então já vai junto, né? E é interessante a maturidade que cria neles, porque eu fico olhando dessas famílias que têm mais filhos. O que acontece? Acho que até o 3, mais ou menos, a mãe consegue cuidar de todo mundo. Mais ou menos já. Mas, a partir daí, já tem que ser o mais velho cuidando do mais novo. Então, ajudando. Eles já passam a ter uma responsabilidade de pai, de mãe, se é menino, se é menina, já começa a saber cuidar do outro, né? De modo que... Vocês devem ver isso muito claramente. Claro. Assim, às vezes, uma menina de 14 anos já cuida como se fosse mãe de 2 para baixo. Lá. A gente está aqui hoje viajando, a gente organizou a casa, né, dessa forma. Tá o mais velho lá, que mora com a gente, tem 18 anos, ele está responsável de organizar a casa. Eu estou mexendo com reforma, ele assumiu de lá abrir a obra de manhã, fechar e tal, vai fazer tudo, né? Então, ele está lá organizando, a outra, depois dele que está em casa, já está assumindo o almoço, os horários, tem a tabela, eles vão sair, eles vão para a orquestra, tudo marcadinho, direitinho, e a casa funciona, eles aprendem, e às vezes até quando a gente está fora, roda melhor do que quando a gente está dentro, né? Porque eles assumem a tabela e contam que fizeram isso, fizeram aquilo e tal, dá muita maturidade. Outro, exatamente, né? é ótimo. Vou falar para a mamãe que Então, dá muita maturidade de fato. Não é? Vamos supor, um menino desse assim, quando já faz 18 anos, 19, já dá para ser gerente de uma empresa. Ele já aprendeu a tocar a casa. Gerente, né? 18 anos já está administrando uma casa. Educação integral, né? Integral, isso mesmo. Eu consigo ver a diferença de maturidade do mais velho para o mais novo.
Porque o mais velho foi chegando 1 ano e meio, 1 ano e 10 meses, menos de 2 anos, estava chegando uma irmã, a irmã Letíssime, né? Aham. E 2, 3 anos depois, outro irmão que nascia. Então, em pouco tempo, o mais velho tinha um monte de irmão. Então, foi até engraçado quando eu cheguei com a Ana Maria no colo da maternidade. Ele tinha só 1 ano e meio, um pouco mais de 1 ano e meio. É um bebê, 1 ano e meio. Pensa numa criança de 1 ano e meio, ela é pequena. E quando eu cheguei com ela no colo, ela era tão menor que ele, que eu olhei para ele e falei, nossa, como você tá grande! Eu achei ele gigante, né? E não era, mas isso, com o passar do tempo, vai dando um grau de maturidade e responsabilidade nos filhos que eu não vejo no caçula. Ele vai demorar um pouco mais para atingir a maturidade que o meu tinha na idade que ele tá, sabe? Porque ele... A vivência é outra. E todos ficam meio que olhando para ele, né? Sim, tipo assim, cuida. ele foi paparicado. Foi paparicado. Foi mais paparicado pelos irmãos. Já vai virando bichinho pet, né? Quando eu... É claro que também... Não, É assim. E olhando para o outro lado, quem está assistindo logo vai levantar a questão, mas e o dinheiro, a dificuldade e tal? Nós sabemos que há exigências, né? Agora, a gente tem que colocar 2 pontos aqui, né? Primeiro, que a vida hoje, inegavelmente, é muito mais fácil e mais barata que antigamente. É verdade. Não se discute isso. E a gente prova por números. Antigamente, só comia carne quem tinha lá um franguinho ou um porquinho na horta. O pobre andava de pé no chão, não comia carne, não tinha carro, não tinha nada. Hoje... O rapaz arruma um emprego, com o primeiro pagamento dele, ele já compra uma moto para ele parcelada, se ele quiser. Já compra um telefone celular caro, anda calçado, come carne. Né? A mulher, o cuidado com a mulher. Antigamente não tinha ultrassom, não tinha exame pré-natal, não tinha vacinação de quem nasce, não tinha nada, porque a gente tende a ser muito pessimista com aquela ideia, está tudo muito ruim, está acabando, eu sei, mas a saúde pública não vale a pena, a escola não vale a pena, eu sei que está ruim, mas antes não estava ruim, porque nem tinha. Não tinha. Não existia posto de saúde, não existia escola rural. Hoje, para quem coloca os filhos na escola, né, hoje o carro da prefeitura te busca na zona rural, você morar no sítio, te leva para a escola, você volta com 3 refeições, material, uniforme, algumas dão até dentista na escola. Parece que está ganhando até dinheiro agora. Agora está, agora tem uma coisa aí que não vou entrar no assunto. Até o pobre de hoje tem mais comodidade do que o pobre de antes. Então, se sofria mais. Né? Há desafios, é claro que há um problema de logística, todo mundo quer morar junto numa capital, o apartamento é muito pequeno, a gente sabe disso. Né? Então, algumas famílias, de fato, têm um limite, têm um teto. Não dá para ter 10 filhos, não dá para ter 5, né? Sei lá. Há um limite, há um teto, mas a questão é que tem que ser bem discernido isso aí. Né? O evitar um filho tem que doer na pessoa. Quando um casal, e alguns casais podem estar vendo o podcast, bom depois perguntar, então como que eu vou saber se é justo a gente regular a natalidade? Claro, dentro da moral, a gente sabe que a contracepção não é correta, mas como é justo regular a natalidade? É justo se aquilo está te doendo muito. Se eu preciso realmente regular, louco para aquela limitação acabar logo. Sim. Eu estou sem emprego, aqui está quase passando fome, eu vou ter que regular. Isso mesmo. Mas assim que eu conseguir um emprego, volta ao normal. Ou seja, se aquilo te dói, aí sim. Agora, se é uma moda, vou ter 2 filhos, porque eu tenho 2 quartinhos em casa, um azul, um rosa, começa, né? Eu quero colocar no colégio particular, porque se eu tiver tanto, eu não vou poder colocar. Gente, o valor do filho, né, é infinito. Mesmo que ele viva na austeridade, mesmo que viva na pobreza, os grandes santos vieram de famílias paupérrimas, né? Passavam dificuldade, trabalhavam no campo. Então, quando a gente olha para algo maior, olha para a vida espiritual, a gente entende. Se olha para a vida material, aí vai começar com essa coisa molenga do povo aí, que só quer saber se vai poder pagar faculdade, vai poder dar isso, dar aquilo, e aí vai achar que não dá para ter nenhum mesmo. E também tem pai que fala assim, eu tenho 2 porque é o que eu consigo cuidar. Muito bem. E eu não consigo cuidar de nenhum.
Eu tenho vários porque é Deus que me ajuda. Né? Se eu for pensar quantos eu posso cuidar, não teria nenhum mesmo, não. Né? Quer dizer, entra a fé. Visão nessa sobrenatural. questão, né? essa visão sobrenatural, né, da geração da vida. É curioso que houve aí uma inversão, né? Hoje em dia a regra virou evitar. Não é? Assim, quando o casal tem essa clareza de que o matrimônio é para filhos, ótimo. Mas normalmente não tem. Então a regra é evitar. Casa-se evitando o filho, então filho é um problema. E fugiu o que eu ia falar. A regra é evitar e tem que ter um motivo para ter filho. É isso. É o contrário. É o contrário. Um motivo para ter filho, quando que o filho era uma coisa natural do matrimônio, um objetivo. É uma promessa que o casal faz. Uma prova que os casais não sabem o que é o matrimônio é que antigamente o casal se casava e já montava o quarto do bebê. Por quê? Casamento é porta aberta para chegar ao bebê. Consequência. Que casal hoje monta o apartamento com o quarto do bebê quando se casa? Tem razão. Por quê? Não, agora estou estudando, estou isso, estou aquilo, vou ter que dar 5 voltas ao mundo agora, vou ter que fazer 3 mestrados e tudo. Aí daqui a 5 anos eu vou ter o bebê. Então, espera daqui a 5 anos para casar. Você não entendeu o que é o matrimônio. É isso. Você não entendeu. Para ser bem verdadeiro, nem nós, quando casamos, tínhamos a consciência que temos hoje. Graças a Deus, Deus é tão misericordioso e foi nos dando essa clareza, essa consciência aos poucos. Mas tanto que demoramos quase 3 anos para o nosso primeiro filho nascer. Então, qual que é a nossa dor? Nossa, se a gente soubesse disso antes, teria um já maior que o João, né? Teria mais alguns aí, talvez. Porque a gente, embora... Eu estaria aí com uns 2, 3 netos. Pois é, embora jovens, comprometidos, católicos, éramos de grupo de jovens, participávamos da comunidade, namoramos santamente, casamos na virgindade, nunca usamos contracepção, mas fazíamos o método natural sem necessidade de evitar. Fomos mal instruídos. Vítima dessa mentalidade. Vítima que o senhor falou, dessa mentalidade. E aí depois, graças ao contato com o catecismo, a gente sempre conto isso, né? Eu sempre gosto muito de ler. Sim. A leitura do catecismo foi me despertando a atenção. Olha, aqui fala que evitar é por causas graves. E isso, eu fui mergulhando naquilo e aquilo causou em nós uma transformação, né? E a gente realmente passou a entrar no assunto, estudar, e a gente virou a chave. Né? Prova disso, né, dessa mentalidade, é que quando nos casamos, a pessoa que me orientou no método Billings, ela foi lá, olhou meu gráfico e falou assim, era o primeiro dia que já podia estar liberado caso a gente quisesse evitar o filho, então não correria risco de uma gravidez. Ela falou, não, hoje é um dia bom. Quer dizer, já não tem mais risco de engravidar. E voltei da lua de mel, e toda aquela tensão, né? E a minha menstruação atrasou, e eu assim, olha, coitado de Jesus, ouve cada coisa, né? E na comunhão, Jesus, não me deixa estar grávida. Nossa. Eu falei, como? Hoje eu olho para trás e falo, como é que Jesus conseguiu ouvir essa oração? Não, acho que ele tampou o ouvido. Sabe? Olha que falta de consciência, de abertura, né? Então... E isso é um problema grave dentro da igreja. A questão do planejamento familiar, essa palavra entrou no meio católico. De modo não católico. É da doutrina. A doutrina não fala em planejamento. Você que está acompanhando, pesquise. Não está aqui o livro, mas eu tenho um livro onde eu conto isso. Se chama Paternidade Responsável Humana Vitae, que eu falo da caminhada de Paulo VI até chegar na carta, na Humana Vitae. Mas o planejamento familiar não é um termo da Igreja Católica, é um termo do Conselho Populacional. Olha só. O Conselho Populacional persuadiu, ele conseguiu, ele tentou persuadir Paulo VI, inclusive a Humana Vitae foi provocada por eles, não sei se os senhores já viram essa história, né? A ONU mandou um questionário para o Paulo VI, né? Não, para o Papa João XXIII, né? Perguntando sobre o que a Igreja achava sobre o controle populacional e a contracepção. E aí, para responder, ele criou uma comissão pontifícia, que depois foi continuada pelo Papa Paulo VI, para poder responder, e que culminou depois no trabalho heróico de Paulo VI contra a comissão que foi criada, e culminou na Humana Vitae. Então, a Humana Vitae foi uma invertida que a ONU levou.
Porque a ONU colocou lá uma pergunta querendo que o Paulo VI... Eles são tão assim sutis que eles conseguiram infiltrar uma pessoa do Conselho Populacional para discursar no Congresso Eucarístico da Índia, no ano de 63 ou 4, por aí. E essa pessoa que ia falar da questão populacional, mas com uma ótica católica, de um mundo muito urbanizado, justiça, etc. Essa pessoa, no meio do discurso dela, ela fala que temos que fazer o controle populacional, vamos pagar caro por isso. Então, conseguiram infiltrar uma pessoa num congresso eucarístico. Né? Um membro da família Rockefeller pediu uma audiência com o Papa Paulo VI e conseguiu. Foi super breve a audiência, durou menos de meia hora. Ele não conseguiu o que ele queria com o Papa Paulo VI. E nos dias seguintes, no Jornal de Nova York, ele colocou um recado para o Papa Paulo VI, falando que o senhor escolheu o lado errado da história. Olha como eles são, assim, como são assim, fortes nisso, procuram realmente persuadir. Então, eles que demandam, eles que plantam a ideia de planejamento familiar. A Igreja Católica fala de paternidade responsável, porque o casal não tem que planejar. Planejar é um termo frio, é humano. Planejar é o seguinte, olha, a gente tem 2 quartos em casa, vamos ter 2 filhinhos para poder pagar a faculdade deles. Não. A paternidade responsável é um tema muito mais amplo. Eu sou responsável diante de Deus e do matrimônio que eu contraí em colaborar com Deus na geração da vida. E essa vida, eu sou responsável na minha paternidade de educá-la para Deus. E, né, se eu tiver que regular o nascimento, que seja com uma tal responsabilidade também, né, que eu perceba que é algo muito sério. Não é um planejamento, porque a regulação ela acontece quando precisa, muito, e se aquele limitador acabou, eu volto a abrir a vida. Planejamento não é isso. Então, a igreja não fala de planejamento familiar. Na nossa doutrina não tem planejamento familiar. E, infelizmente, isso entrou em paróquias, em dioceses, em livros católicos falando disso aí. Né? Nós temos que ter cuidado com isso aí. Planejar é próprio de Deus, né? Deus já planejou. Né? Ordenar as causas aos efeitos. Isso também a gente foi descobrindo com o tempo. Né? Eu não sei se no meu primeiro livro, de 2010, eu até comentava um pouco do tema da maturidade afetiva do casal para poder ter filhos e tal. Era uma coisa que a gente depois teve que rever aquilo. Não, o casal tem que ter maturidade para casar. Não é para ter filho, porque se ele casou, ele já está pronto. Imagina o senhor padre, o senhor diácono, né? De repente, vai ser nomeada a sua ordenação presbiteral. Aí você fala, não, mas é o seguinte, olha, eu queria celebrar missa, mas eu não queria ouvir confissão. Ou eu não estou pronto para celebrar missa, eu quero morar na casa paroquial, mas não estou pronto. É como se ordenasse, mas não vou celebrar missa ainda que eu não estou pronto. Fragmentar a vocação, não é? A vocação do casado também não pode ser fragmentada. Às vezes eu falo isso com alguns casais. Falo assim, ó, é o seguinte, a gente que é padre, quando ordena aí o sacerdócio, tudo... Vocês leigos que é o quê? Que a gente dê fruto, né? Que eu celebre as missas, atenda confissões, dê unção dos enfermos, faça os batizados, faça não sei o quê. É o fruto do sacerdócio. Então, vocês têm que dar fruto também, que senão, se vocês não for dar, eu também vou fazer isso aí. Vou regular também, né? Vou regular também. Não fala regular? Não fala regular a natalidade? Então, eu vou regular também o trabalho. Vou regular também. Muito bom, muito bom. É um batismo por semana, viu, gente? Missa só domingo, preceito é domingo, na minha mola aqui de olha só, sábado, e só 10 hóstias, tá? 10 hóstias. Eu gosto de sempre falo isso, né? Na nossa casa tem uma goiabeira. E qual que é a nossa alegria, né? Eu penso que o agricultor também vê isso. Quando ele vê a floração, as abelhas, nossa, vai dar muita goiaba esse ano. Então, a alegria é ver dando fruto. Então, a gente espera isso de um casal, né? Que dê frutos. E quando a gente vê que está regulando, a gente fala, o que será, né? Será que é egoísmo? Será que é um problema de saúde? Tudo bem, mas eu acho que falta também aí bem a consciência do objetivo do matrimônio e de fé. Eu vejo que, às vezes, pode até ter consciência, mas acho que a fé está em crise também. Você me faz lembrar daquilo que, antigamente, o casal que não tinha filho tinha vergonha. Porque o povo comentava, e o que eles têm? Tem alguma doença, algum problema? Hoje dá vergonha ter filho, né? O povo não sabe evitar, não, né? A gente tinha até dó, sabe? Aquele casal, assim, até que já estava mais velho, mas que não teve filhos, né? Era assim, eu lembro, sou da roça, né?
Sou da roça, eu vi. Então tinha casal que eles não tinham filho. Você ficava até com dó do casal, né? Isso mesmo, fica velhinho, quem cuida. E a coisa é que esses casais também, a gente vê que acabaram evitando por muito tempo, depois bate um arrependimento também. E parece que não completa a vocação, assim, faltam os frutos, talvez entra numa monotonia, falta algo assim para completar. Divórcio vem muito, né? Falta de filhos, eu vejo que causa muito divórcio. Também assim. Contribui muito. O casal, às vezes, acha que tem o controle da situação. Fala assim, agora nós vamos evitar. Às vezes, sem motivo, né? Aí, não, agora a gente vai querer. Como se automaticamente o filho viesse. Não é assim. A gente já ouviu esse testemunho de vários casais. Muitos. Engravidar não é fácil. Não é fácil. Tem mulher que está tentando, hoje em dia, com alimentação, né? Cheia de aditivos. A gente tem uma epidemia de infertilidade hoje em dia. Então, não é fácil. Eu vejo casais, o que acontece? Que aí eles... outro dia mesmo, não lembro quem que eu estava conversando, aconteceu isso, falando assim, que não está conseguindo engravidar. Mas por quê? Começa desde cedo a usar contraceptivo. E é interessante o contraceptivo aí, né? Esses medicamentos aí, o anticoncepcional. Uma vez eu estava lendo sobre o anticoncepcional, eu não podia acreditar. Eu lia os efeitos colaterais que causa na mulher, o anticoncepcional. Eu li aquilo, eu assustava. Falei, gente... Deixa eu fazer, então, uma propaganda, que a Pius lançou um livro excelente, que dá, quando você vai vendo os efeitos colaterais dos anticoncepcionais, do DIU, da vasectomia. A vasectomia também dá efeitos colaterais, lembra? Olha, o livro chama Amor e Fertilidade. Vou até anotar. Tá no Brasil, a Pius, né, a editora também desses livros, alguns nossos aqui pela Pius, pius.com.br. Amor e Fertilidade. Isso Olha, aí, vai explicando isso então, os efeitos? todos os efeitos colaterais, né? Nossa, eu não podia acreditar, eu estava lendo aquilo, eu falei assim, gente, as mulheres bebem esse negócio igual água. Entende? Eu falei, olha só. E também que luta contra a natureza, né? A mulher tem lá a sua idade fértil, né? Quanto mais jovem, melhor. E ela tem um número de óvulos que ela tem durante a vida dela. Né? Só que as mulheres querem primeiro ganhar carreira e dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Né? Aí a hora que acorda para ter filho, não dá. Aí vai gastar o dinheiro que ganhou para conseguir ter filho e da forma errada, imoral também, né? Recorrendo a um monte de coisa errada, né? Esqueceu de combinar com o útero, com óvulo. Esqueceu com de combinar com eles. Né? Bem. Interessante. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, assim, talvez para dar uma dica para o pessoal de casa, assim, tanto de um lado quanto do outro, cada um na parte que lhe toca, assim. Das dificuldades também de ter uma família grande. Às vezes a pessoa escuta o discurso e fala, poxa, é muito bonito realmente. Ou até estou convencido. Né? Por exemplo, uma moça católica, uma senhora recém-casada, por exemplo, fala, não, estou convencida de ter muitos filhos. Mas aí começa a ter e começa a vir as dificuldades. Criar um monte de criança em casa, não consegue rezar, não consegue estudar, não consegue... E às vezes tem que trabalhar também. E da parte do esposo, às vezes... A questão financeira, ele está tendo um problema no trabalho, ele está com dificuldade, a gente sabe hoje na cidade, né? A gente deu exemplo do campo e tudo, mas vamos supor uma pessoa que mora na cidade. Tudo caro, colégio, etc, etc. Sei que tem que ter fé e tudo, mas vocês, com certeza, na experiência de vocês, podem dar algumas dicas nesse sentido para o povo aí. Pois é. Quem começa? Eu? De novo? De novo eu começo? Não, da parte do homem realmente é um desafio. Mas é uma missão, é uma vocação, é um chamado, né? Então, a gente tem que assumir aquilo, né, assim, com fé e também com garra. Então, é um desafio. Cada filho que vem me faz trabalhar um pouco mais. Então, me santifica. Opa, vou ter que trabalhar um pouco mais, vou ter que pagar mais alguma coisa aqui. Tivemos dificuldades, tivemos, né? Nós... quando acabou de nascer nosso 7º filho, nós perdemos tudo. Né? Nós tínhamos uma empresa, a empresa teve um problema sério, né? Levamos aí uns canos, né? Do governo, inclusive, né? Contratos e tal enormes, perdemos tudo. Na gestação do 3º também houve um problema? Também tivemos um problema. Né? A gente eu tenho a minha empresa, mexo com tecnologia, com educação. A gente perdeu tudo quando a gente... nasceu, estava grávida do 7º filho, perdemos tudo de receber a ajuda em casa. Nossa, olha só que testemunho. Eu me lembro que eu fiquei quase 10 meses sem botar um pé no supermercado.
que eu não tinha um tostão para comprar alguma coisa, vivendo de ajuda em casa. Meus pais, os pais dela, os amigos, parentes, iam em casa ajudar a gente, deixava alguma... E a gente foi apertado, né? Foi uma época muito apertada, mas depois a coisa foi voltando. Hoje já está normal, graças a Deus, né? A coisa já recuperou. Na pandemia também foi muito apertado, mas são desafios. Agora, estes desafios poderiam vir tendo um filho ou tendo 7. Isso. Né? Então, eu não atribuo o aperto ao número de filhos. Eu acho que Deus vai medindo aí o fubá e a água, né? Uhum. Vai ajustando tudo. A gente tem que acreditar nisso. Agora, é desafiador? É. Tem que trabalhar um pouco mais? Tem. Isso é bom, me santifica. Tem um foco maior no meu trabalho, me dedicar mais à minha família. Né? Tem que rezar mais? Tem que rezar. Mas mesmo com os filhos pequenos, a gente organizava a casa, dava conta de ir à missa, né? Frequentemente, várias vezes por semana. A gente conseguiu colocar o ritmo em casa de rezar com eles. Ela pode falar mais isso depois. Né? Mas a gente realmente tem desafios? Tem. Tem que trabalhar um pouco mais? Tem. O mundo está apertado? Tá. A escola pública não está aquelas coisas. Tem cidade que a escola pública é muito boa, interior. Então, tenta ajustar a sua vida. Eu ouvi um rapaz falar uma coisa muito interessante. Eu estava dando um curso lá em Goiás. O tema era esse. Aí um rapaz levantou a mão e falou, sabe o que eu fiz? Eu não quis ajustar os planos de Deus de acordo com a minha vida. Eu ajustei a minha vida de acordo com os planos de Deus. Eu vendi um apartamento que eu tinha na cidade, deu para comprar uma casa grande no campo. Pronto. Tive espaço para ter mais filhos, tive lá um bocado de verdura e fruta no campo, porque a minha despesa caiu pela metade, tem lá o franguinho e o porco. E hoje em dia, com a tecnologia, trabalho online. Pronto. Brilhante. Não é? Resolveu. Então, se a gente pede a Deus a luz para ajustar a minha vida aos planos dele, É isso aí. né? Agora a gente quer seguir aquele ritmo de morar todo mundo empilhado nesses prédios aqui, Nossa. né? Nas gaiolinhas que o povo mora, né? Gastando metade do salário no transporte. Então, realmente, eu sei que é desafiador, a gente fica meio inerte, não consegue sair daquilo, mas a gente tem que tentar dar uns pulos aí, tentar mudar, virar a chave. De repente, o que eu estou perseguindo está ali, mas eu não poderia fazer algo longe, numa cidade mais tranquila, né, num ritmo mais tranquilo. Às vezes um médico vai para o interior, ele não vai ganhar o que ganha da capital, mas no interior tá bom para ele. Não gasta nada, né? Não gasta Ele nada. tá no trabalho, tá em casa. Dar aula num colégio de interior, né? Ser um empreendedor, abrir uma firma hoje online, hoje as entregas chegam em qualquer lugar aí, rapidinho, o povo coleta na tua casa, entrega. Então, a gente tem muitas soluções para poder virar a chave e tentar ajustar a minha vida aos planos de Deus. Muito bom. E não ajustar os planos de Deus à minha vida. Sim. Né? Isso é mais humildade da nossa parte. Então, a gente faz isso, né? É difícil, é desafiador, né? A escola estava muito cara. Quando a gente estava na escola, já temos 7 ou 8 anos que a gente faz homeschooling, depois é ela que vai lembrar as datas, né? Mas a gente consegue fazer de uma vida austera. E o melhor para eles é a criação austera. Né? Nesse livro aqui eu também conto, não é uma referência para nós católica, mas é curioso, né? O Bill Gates, né? Um dos homens mais ricos do mundo, perguntaram para ele, qual o seu maior desafio hoje? Ele pensou na entrevista e falou, educar os filhos de um milionário. Por quê? Qual o valor, qual o sentido, qual o objetivo que ele dá para os filhos dele, que tem tudo. Tudo. Se quiser comprar um avião, compra. Quiser ir para a Lua, vai. Então, aí ele me chamou a atenção. Olha, colocar objetivo para quem tem muito dinheiro, às vezes a gente está correndo atrás de bens e tal, né? Eu lembro muito do Padre Léo. O Padre Léo falava, herança é o seguinte, o filho que é bom não precisa, o filho que é ruim não merece. Né? Olha só. Né? Porque o filho que é bom vai se virar. Ele vai viver bem com muito, com pouco. E o que é ruim vai gastar aqui em um mês. Verdade. Né? Então, se a gente tiver menos, é muito melhor para a família. Muito melhor. Né? O que você fala? Em relação à rotina da casa, né? Quando eu tive o primeiro filho, engraçado, o primeiro filho parece que
que você fica em função dele, você não dá conta de mais nada. Eu não sei se a geração hoje está mais fraca. Eu acredito que sim, que a mulher da roça também tinha as comadres que ajudavam, né? Hoje em dia a gente está mais fechado, eu acho, verdade. né? Então, eu ficava assim, muito cansada. Eu enfrentei a dificuldade depois que foram chegando os outros, é a questão da privação do sono. Porque acorda de madrugada para cuidar, para amamentar. E depois que já não está mamando mais, filho acorda de noite chorando, você tem que pôr para dormir de novo. Então, essa é uma coisa difícil, né? E agora, hoje em dia está mais fácil também até na questão de roupa. Pensa bem, a gente tem uma máquina de lavar roupa. É verdade. Inclusive, um parêntese, o Papa João Paulo II falou que a máquina de lavar roupa fez mais para a mulher do que o feminismo. Fecha parênteses, pode continuar. Fez. Eu lembro que quando o Ramiro nasceu, a gente não tinha, lavava as roupas todas na mão. E aí nasceu o João, com poucos meses, a André comprou uma máquina. Aí eu vi meu tempo sobrando, foi uma delícia. Eu coloquei a roupa na máquina para lavar e saí para dar uma voltinha com ele na rua. Feliz da vida. Feliz da vida. Então, quer dizer, são facilidades que tem hoje em dia que nos ajudam. Ficou menos difícil? Ficou. Não é falar que é fácil, porque a rotina, ainda mais depois que estão todos ali, é exigente. Você acorda, você já está fazendo alguma coisa, você não para, e já de tá noite cai na né? cama igual pedra, né? Então, mas Deus vai dando a graça, né? E também me lembro de... acho que era o segundo filho, a gente tinha 2 só, e eu, lá para as 10h30, 11 da noite, eu estava lavando roupa ainda. Hoje eu olho para trás e penso, nossa, como é que eu dei conta? Mas na época a gente não sente o peso. É engraçado, Deus ajuda a carregar o fardo, sabe? E foi caminhando. Agora, sempre perguntavam assim para mim, não sei como é que você dá conta de tudo? Eu falei, quem disse que eu dou conta de tudo? E às vezes eu chegava à noite... Ninguém tem que dar conta de tudo. Antes de dormir, eu lamentava com o André. Ai, eu não fiz isso. Ai, eu não fiz aquilo. Ai, eu não tô boa mãe. Sabe aquela cobrança, né? Aí ele falava assim, bem... As crianças estão alimentadas, estão limpinhas. Tá bom, o resto você vai resolver amanhã. Esquece, pronto. Sabe? Então, eu assim, essas coisas a gente pessoas. tem que... Outra coisa também que eu aprendi já depois que já estavam maiorzinhos, 7. Em vez de você ficar lamentando o que você não deu conta, acho que é bem isso que ele falou. Você alimentou, deu banho, né? Brincaram tão bem. Quer dizer, o que eu dei conta? Isso. Se você for olhar, você vai ver que você deu conta de alguma Muita coisa. coisa. De muita, não é? Pode não ter saído perfeito do jeito que você planejou, do jeito que você idealizou. Quando a casa não tem filho, mas quando tem, é assim mesmo. E quando eles vão crescendo, a gente vai colocando eles na rotina da casa também. Né? Então, lá em casa tem a divisão de tarefas. Até hoje tem. Um vai lavar, um cuida dos banheiros, outro ajuda, faz um mutirão da cozinha. Hoje em dia já está com pouca gente, sabe? Então, antes a divisão era melhor, uma tarefinha para cada um. Agora que reduziu a mão de obra. obra. O José está trabalhando, então ficou só o de 9, de 11 e a de 13 para dividir as tarefas. Mas mutirão da cozinha, fora isso, a tarefa de cada um. Um lava os banheiros, outro cuida da sala, outro dos quartos. E, assim, eu vou tendo também uma ajuda, porque precisa, né? Então, como o Padre Léo também falava isso, né? Filho não é só boca, não, é braço também. Falava isso. Vamos ajudar. Eu lembro do André falar isso. Não, tem boca para comer e tem braço para trabalhar. Também lembra, é verdade. Eu falava isso mesmo. Eu lembro. Então... Olha uma coisa que nossos governantes aqui no Brasil teriam que imitar, aprender, inclusive os que são católicos, os que são, né, de princípios. Eu fui na Polônia visitar lá o Padre Jonas, que é inclusive da nossa cidade. São João del Rei, O Padre Jonas está lá. E Polônia é muito católico. O país é muito católico. Muitas vocações. Para você ter ideia, assim, são inúmeras paróquias e numa paróquia tem 5 padres. Tanto é que lá o Jonas me falava assim, não, Carlos, aqui o padre que é pároco, ele tem muita autoridade. Porque imagina, se tem 5 lá e ele é o pároco, ele tem muita capacidade, né? Mas olha que interessante, aí o Padre Jonas cuida assim, meio que é capelão de umas famílias brasileiras, né, que foram para lá. Algumas, inclusive, foram porque escolheram um país para ir ter sua família. Alguns pensaram qual país educar meus filhos. Aí tem um grupo de brasileiros lá, grande, assim, não sei quantas famílias, mas deve ser 20 famílias, 30, não lembro agora.
E aí um deles, muito engraçado, muito gente boa, assim, né? Ele parece que estava no 6º filho, por aí. E chama André também, né? Fiquei muito amigo deles lá. Mas é muito engraçado. Olha como que é um país pró-vida, de verdade, um país católico de verdade. Lá, as famílias que são numerosas, eu não sei se é a partir de 4 filhos ou 5 filhos, tem um plano especial do governo para eles, né? Então, olha o que eles têm lá. Primeiro, o casal, quando o casal aí casou, eles já têm, parece que o governo paga 30% da casa para eles e financia o resto. Tem uma coisa assim, uma linha de crédito assim, com juro baixinho, nem sei se tem juro, mas assim, o governo já te ajuda você a ter sua casa, o casal jovem. Se você chegou a ser a família numerosa, por cada filho você ganha o equivalente a R$500. Mas não é o Bolsa Família igual nossas coisas, não. Lá, rico ou pobre, não interessa. R$500 por cabeça você já vai ganhar, né? Quando você vai comprar, igual ele mostrou, ele é muito engraçado, ele rindo. Padre Casa, vem cá para você ver, eu vou abastecer aqui, eu abasteço e eu tenho cashback. Para poder. Entende? Acho que é de tributos, então ele recebe de volta, ele pagou ali e já recebe de volta. Aí ele mostrou, olha, pus tanto aqui de gasolina, olha aqui que voltou para mim. Mostrou no aplicativo na mesma hora aqui para você ver. E aí ele falava isso, aí ele falava da esposa dele. Nossa, eu desolei outro dia, porque ela vai me falou que estava grávida. Aí eu, nossa, cara, mais 500 aqui na minha tabela. E ele falou, aí já mudei toda a minha planilha, ele é muito assim, calculista, assim, muito estrategista. Aí eu mudei toda a minha planilha, não, agora então, a partir do mês tal, fez outra economia, né? Aí quando vê, ela vem, não, foi errado lá o teste, né? Assim, você faz isso. Foi. Mas olha para você ver que interessante, sabe? E eu fui celebrar aí no Santuário São João Paulo II aí. Aí eu fui celebrar a missa para eles, né? O brasileiro, eles também. O padre João disse, não, padre, aí você celebra para eles a missa, então. Aí eu fui celebrar e foi engraçado porque eu falei assim, aí na homilia eu falei com eles, né? Porque tinha dentro da igreja, eles têm um estacionamento de carrinho de bebê. Imagino. Eles montam um estacionamentozinho, porque fica tudo alinhadinho no fundo da igreja, assim, aquele tanto de carrinho de bebê. Aí eu fui celebrar e falei assim, rapaz, é a primeira vez que eu vejo um estacionamento de carrinho de bebê. E aí até explicava para eles sobre a importância de ter filhos. Aí eu falava até do ponto de vista econômico. Eu falo assim, vamos supor, o pessoal é novo e não esquenta a cabeça. Ah, não vou aproveitar a vida. E quando fica velho, você não tem, quem vai cuidar de você? Entende? As pessoas não têm essa preocupação. E eu falava com eles, falava assim, olha só, vocês aqui, ó, 4 filhos, 5 filhos ali, 3 cá. Falei, ó, filho é investimento também, porque no futuro, eu fico pensando, você tem, igual vocês, 7 filhos. Aí chega lá no futuro, já está velhinho ali, você não precisa nem ficar preocupando tanto, igual o pessoal preocupa muito com o governo, se eu vou aposentar, se até lá vai ter aposentadoria, não sei o que. Eu falei, ó, tá com 7 filhos. Você põe aí, ó, 200 para cada aí, viu? Para passar aqui, ó. Devolver o investimento. 200 para cada, 1.400. Achei boa a ideia, viu? Aposentou, entende? Mas assim. aqui, vocês já levaram 2, né? Então tem que tirar. Das religiosas não dá para cobrar. Das religiosas não dá para contar, não. Então aumenta para 300. Então, mas até do ponto de vista do governo, há vários governos incentivando por questão da previdência social. Nós temos que ter uma pirâmide. A pirâmide natural é a pirâmide mesmo, os idosos em cima, os jovens embaixo. A pirâmide está invertendo. Tá ficando assim, eu vou ter mais idosos do que jovens. Então, quem vai trabalhar, quem vai pagar a previdência que vai manter os idosos? A gente está vivendo uma bomba relógio, né? Há vários países já percebendo isso. Se de 2, eu falo isso para os outros, para os casais, olha, você está dando prejuízo, porque de 2 não tem nenhum, deu prejuízo para a sociedade, entende? De 2 tem um, prejuízo também. 2 com 2, está aí. Mas mantém só, né? Mantém, mas não você também não sabe produziu se esse filho nada. vai depois manter, não deu lucro nenhum. Deu lucro nenhum. Todos têm que manter para frente. Abrir uma empresa, ganhar 2, pagar 2 no produto e vender tá no por vermelho. 2, prejuízo já deu prejuízo. Né?
Mas brincando, que assim, até para quem não é católico, eu não entendo como que os governos não pensam isso. Entende? Há países, independente de religião, também que já estão pensando nessa Caindo questão a ficha, né? de incentivar a maternidade por questão econômica. Né? Porque o Canadá é um país que está quase pagando para ir morar lá. Não tem mão de obra. Não tem mão de obra. E outro dia eu vi um programa, né? Eu recebi um programa lá que para quem tem uma qualificação de doutorado, se tiver a partir de 2 filhos, tem um programa lá que te recebe lá. Olha. Porque eles querem famílias lá, para poder gerar o imposto, gerar economia, pagar a previdência, porque realmente a gente está vivendo um colapso, né? Um declínio populacional. Tem um documentário interessante, como é que chama aquele documentário? Está até aqui no livro da população. O Inverno Demográfico. Inverno Demográfico, você acha esse documentário na internet. O Inverno Demográfico. Não é religioso, ele é feito por cientistas que falam da bomba que a gente está prestes a explodir. Isso mesmo. Muito bem. Gente, muito obrigado pela vinda aqui no nosso podcast, André. Acho que vai... Se alguém quiser saber mais do assunto, está no livro, né, que eu estou divulgando. Sim. Família Fora de Moda, a pergunta, Tempos Modernos, Fé e Paternidade Responsável, com a editora Quadrante. Pronto, você acha aí no site, né? E tudo que eu falei aqui, acho que grande parte está aqui no livro, né? Um bom estudo sobre o tema para os casais católicos. Aí o André tem 10 livros escritos, ó, esse aqui, Matrimônio, Encontros de Aprofundamento. Isso aqui é a formação depois do matrimônio? Porque tem um pré... Para casados, este para casados, ou também para quem fez a catequese para o matrimônio e ainda não se casou. Né? Então, aqui são 10 temas para aprofundar no matrimônio. Temas do dia a dia, como questão de internet, como questões convívio com a família, né? do cônjuge, mas também temas bastante profundos, como os pecados capitais na vida conjugal. Nossa, né? Assim, são vários temas bem focados no matrimônio. Que segue o estilo desse aqui. Esse aqui é usado na... preparação. Para ajudar o casal no discernimento sobre a vida matrimonial. Então, esse livro aí do aprofundamento segue mais ou menos o mesmo... Segue o mesmo estilo de conduzindo encontros, o tema, partilhados, leitura, tarefas, aprofundamentos, né, com textos, vídeos. Este livro aqui já está bem divulgado, vários países já usam este livro. No Brasil já foram mais de 200 mil casais que se prepararam para o matrimônio com este material. E o bom dos seus escritos é isso, que vem de muito estudo e muita prática. Experiência. Né? Então, assim, é uma coisa que tem o carimbo ali de selo de garantia, porque é estudado e vivido, né? Então, amém. Então, se vocês quiserem aprofundar mais, indico os livros do padre André. A família doméstica e o sacerdócio batismal. Saiu né? bem. Então, indico os livros aí do André com a Karina, muito. Pode escrever para o André quem tiver dúvidas também. O André é um grande trabalhador nessa parte aí de matrimônio. Então, agradecemos muito, viu? Muito obrigado. Acho que vai ser de muito proveito para as pessoas essa conversa. Nós que estamos contentes de estar aqui, né? A gente também é da família do Instituto aí do Verbo Encarnado. Isso, nossa terceira ordem aí, 2 filhas freiras, né? Olha só. Muito bem. Então, muito obrigado, gente. E parabéns aí pelo podcast, pela iniciativa do trabalho. E mais para frente já estão convidados para voltar. Depois, quando você vê um tema interessante, André, você que está na área e vê que é importante partilhar com os outros, aí pode voltar. Muito bem. Isso mesmo, que bom. E vocês estão em casa, deixa aí seu comentário, o que você achou desse podcast, seu testemunho também, né, da sua família, da sua vocação. Comenta, compartilha também com aquelas pessoas que teriam proveito com essa conversa e se inscreva no nosso canal para acompanhar esse e vários outros assuntos que a gente tratou aqui no nosso podcast, tá bom? Obrigado pela sua audiência. Deus abençoe. Deus abençoe.